Então tá, pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula dessa disciplina de Psicologia e Aconselhamento Pastoral. A gente vai ver agora um tema importante que está na unidade 4, tá? Está na unidade 4 da apostila de vocês. Por que eu pulei isso, irmãos? Porque esse curso ele já foi gravado uma primeira vez, tá? Por outro professor. E esse professor seguiu uma ordem diferente, mas essa aula aqui, ela deveria ser também uma das primeiras aulas, tá? Ela tem, na verdade nós vamos tratar aqui de um tema só, é um tema mais curto, mas é um tema importante para a igreja. Por quê? Nós estamos falando de psicologia, mas nós estamos falando de aconselhamento pastoral. A psicologia é a ciência que vai servir de suporte para o aconselhamento pastoral. Agora, se ela é somente um suporte, o aconselhamento pastoral não pode se basear simplesmente na psicologia. Tá? Você não pode chamar um psicólogo para dar aconselhamento pastoral, porque é psicólogo, não tem igreja fazendo isso. Ah, o rapaz é psicólogo? Ah, não, chama aí para ser pastor. Não, meu irmão, não é assim não. Não é só porque é psicólogo, não. Psicólogo tem um trabalho específico. E o pastoreio tem uma outra demanda de qualidades específica também. Pode acontecer, tem grandes pastores aí que são psicólogos. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então a psicologia é suporte. E esse tema aqui, ó, a ordem das necessidades, ele é importante, por quê? Porque faz aquele que é cristão ver também que o ser humano, ele não se baseia simplesmente em necessidades espirituais, tá? Então esse cara aqui, ó, Abraham Maslow, ele nasceu em 1908 e morreu em 1970. Foi um pensador, estudou direito, estudou psicologia, filho de judeus, tá? Filho de pessoas incultas. Os pais dele, por serem pessoas incultas, que não tiveram oportunidade de estudar, exigiram muito dele, da sua educação, colocaram ele para estudar e ele viveu uma vida um pouco solitária ali, ele e os estudos, e fez com que ele se desenvolvesse aí na área do direito, depois chegasse a ser doutor em psicologia, tá? Esse Maslow, ele entendeu que a teoria, essa teoria que ele desenvolveu, né, que está ligada à teoria das necessidades, que é motivacional, quer dizer, as necessidades, elas teriam capacidade de motivar o ser humano, quer dizer, todos nós, naturalmente, somos feitos de corpo, né? Nós temos necessidades. E essas necessidades, elas têm capacidade de motivar o ser humano sobre a sua ação no mundo. Então ele colocou aí o seguinte, ó, o homem tem diferentes, tá faltando diferentes, aqui ó, diferentes. O homem tem diferentes necessidades e tais necessidades podem alterar a sua forma de agir no mundo. Quer dizer, se você tem uma necessidade específica, talvez aquela necessidade seja uma raiz de um tipo de comportamento diferenciado, não vou falar ruim, mas diferenciado que você está tendo. Aí, Maslow, ele criou essa pirâmide aqui chamada de pirâmide das necessidades. Você abrir no capítulo 4, vai ter uma imagem aí dessa pirâmide, mais bem desenhada que a minha aqui, e na tela também, provavelmente, nós estamos colocando aí para você a pirâmide das necessidades, parecida com aquela que está na apostila. Essa pirâmide das necessidades, irmãos, ela aponta o seguinte: a pirâmide, ela funciona como se fosse um ser humano, fosse a sua vida aqui, ó. Você tem necessidades básicas, que seriam necessidades fisiológicas. Qual que é a necessidade mais básica para o ser humano existir? Necessidade fisiológica, tá? Necessidade de comer, necessidade de beber, necessidade aqui ter relações sexuais, necessidade de repouso, de ter sono,
Tá? O ser humano, o corpo humano, tem necessidades naturais a ele. Então nós devemos observar que essas necessidades naturais, elas devem ser em alguma medida saciadas. Por exemplo, tem alguém com fome, você está saindo para evangelizar, o cara está passando fome, ele vai conseguir dar atenção para você, para a sua palavra de evangelização com fome? Então o correto é você alimentar ele. A pessoa está lá nu, sem roupa, por algum motivo, numa situação de extrema necessidade. Ela vai conseguir dar atenção para você passando frio, passando a vergonha de estar ali nu na frente de todos? Então, é necessidade a igreja se atentar que o homem, ele não tem só necessidades espirituais, ele tem as outras necessidades. Então aí, Maslow fez a pirâmide das necessidades, que nos ajudam a quê? A compreender minimamente como o ser humano funciona, para que nós possamos o quê? Intervir como igreja, intervir na vida do ser humano, no sentido de ajudá-lo, ou pelo menos, irmão, nos entendermos melhor, porque isso faz parte da própria natureza humana. Olha só, então o ser humano ele tem primeiro necessidades fisiológicas, depois, tá ligado ao quê? Se for relacionado ao trabalho, ó, o homem não pode só trabalhar, ele precisa de um momento de descanso. O homem, mesmo que ele que está trabalhando, ele precisa de um momento o quê? De conforto, mesmo no trabalho, tem que ter um momento de conforto. Tá? O ser humano, ele tem que ter um horário definido para trabalhar. Tá? Com relação ao trabalho seria isso. Com relação à sua vida, ele tem necessidade de comer, ele tem necessidade de água, sexo, de sono. Depois ali, ó, segundo ponto da pirâmide das necessidades, segurança. O ser humano, ele precisa ter o quê? A sensação mínima de segurança. Você precisa estar aqui, descansado, sabendo que a sua casa não está sendo assaltada agora. Você confia que está acontecendo, que não está acontecendo. Você confia que as coisas de valor que você tem, ou a sua família, está segura na sua casa, estão seguros lá. Você tem essa sensação de liberdade em que, na situação que nós estamos vivendo hoje, quem que te garante? O Estado. Quem que garante a segurança? O Estado, tá? Então, essa sensação de segurança, ó, nem que seja virtual, você tem que ter ela, tá? Com relação ao trabalho, você não pode trabalhar achando que você vai, a todo tempo, perder seu emprego. Você não pode assumir um ministério na igreja acreditando que toda hora o pastor vai tirar o ministério da sua mão, não. Não pode. Você não vai ter paz, não vai ter paz para dirigir o trabalho. Se pelo menos a confiança do pastor você não tiver para realizar aquele trabalho, você não vai conseguir realizar, porque você vai ficar o tempo todo inseguro. Você não pode estar num relacionamento conjugal a todo tempo achando que a pessoa vai te largar, vai te deixar ou vai te trair. Não pode. Você precisa ter sensação de segurança. E o que normalmente o diabo quer chegar? Em cada um desses locais aqui, ó, te tirar essa segurança. Satanás sabe disso aqui, que você precisa disso. Então o que ele quer fazer? Ele quer te roubar isso aqui, ó. E onde que ele trabalha? Na sua mente. Porque é mais fácil. Sabe por que o diabo trabalha na sua mente? Porque é mais fácil. Por quê? Porque se ele trabalhar na sua mente, se ele só criar na sua mente que você não tem segurança, a segurança de fato para de existir. Ele não precisa mover os pauzinhos dele com mais ninguém. Agora, para ele tirar a sua segurança de fato, ele tem que mover outras pessoas e ele tem que mover outras estruturas. Então, como é que ele faz? Ele vai na cabeça da pessoa, na mente, nos sonhos dela. E transtorna a mente os sonhos dela, de tal forma que quando ela acorda durante o dia, ela acha que toda a mentira que ela absorveu, né, espiritualmente, é uma verdade. E ela vive o quê? Com medo. Vive insatisfeita.
vive apreensiva. E aí gera o quê? Conflitos relacionais. E esses conflitos relacionais geram, às vezes, intrigas, revoltas, contendas, brigas, separação. Separação. E aí a pessoa perde tudo que ela tem. Às vezes fica na igreja sozinha, ou às vezes nem na igreja ela fica. Entendeu? É assim que Satanás trabalha com as pessoas. Então você, como ministro do Evangelho, como um cristão, como alguém que é a imagem de Cristo, tem que saber lidar com isso. Primeiro para si mesmo e depois para orientar as pessoas. Tá? Depois disso, só relembrando, para Maslow, a pirâmide, ela efetivamente segue essa ordem. Faz sentido? Lógico, faz sentido sim. Necessidades fisiológicas, necessidade de segurança. Por exemplo, se você pega aí uma história do desenvolvimento humano, mesmo a partir dos textos bíblicos, você vai ver que o ser humano, sendo um ser social, ele quer viver em grupo para quê? Para permanecer seguro. Então, por exemplo, você tem na história, a história medieval, por exemplo, aí a criação dos feudos. Por que você escolhia viver dentro de um feudo? Que era um local, um pequeno castelinho ali fortificado, com muros em volta, em que o senhor feudal te dava segurança. Você trabalhava, contribuía ali, dava sua parte daquilo que você ganhava para o senhor feudal, fazia negócios com os outros, mas a garantia que você tinha é que o senhor feudal te daria o quê? Segurança. Então, na história do mundo todo, por que as pessoas, por exemplo, na época de Cristo, se submetiam ao Império Romano? Tá? Porque ou era se submeter ao Império Romano ou viver em guerra pela liberdade. Então, talvez seja melhor nos submetermos ao Império Romano do que guerrearmos pela liberdade para depois ter que guerrear com todos os outros povos que estão em volta. Então, de certa forma, trazia um nível mínimo de segurança, apesar de você ser de alguma forma escravizado também. Mas a própria escravidão na Bíblia também é um exemplo disso. Porque você escolhia se vender como escravo para eliminar uma dívida, tendo a garantia que o senhor, que seria o senhor do escravo, ia pagar as suas custas. Você não ia receber, mas você ia se alimentar e ter onde morar. E talvez para algumas pessoas isso já era o suficiente. Tem gente que não ambiciona muito, não. Tendo o que comer lá e onde dormir, a pessoa está satisfeita, trabalha para outra. Tá? Então as pessoas estão à procura o quê? De segurança. Depois disso, necessidades sociais, que aí no âmbito do trabalho é fazer amigos, ter proximidade com o chefe, ou ter um chefe agradável, tá? Uma pessoa que te agrade, tá? Depois disso, olha só, necessidade social, ter amigos, ter uma família, ter um grupo social que você possa se relacionar com ele. Você tem necessidade de ter amigos. Você tem necessidade de estar em grupo de pessoas. E isso aqui, irmãos, aí eu acrescento ainda que mesmo no âmbito espiritual, essa necessidade aqui acontece, ó. Essa necessidade acontece, tá? Por quê? Porque princípios e valores só têm valor de forma contextualizada. O que é servir a Deus? Servir a Deus é se dedicar a Ele e ter os princípios e valores dele para nós. Só que esses princípios, eles só se manifestam em comunidade, se manifesta sozinho. Alguns deles sozinho, mas em geral se manifesta em comunidade. Tá? Então, a igreja precisa proporcionar momentos de comunhão. Por isso que culto não pode acabar tarde. Culto não pode acabar tarde demais, não. Culto tem que acabar cedo, para você ver os irmãos, conversar com os irmãos. Tá? Culto tem que acabar cedo, irmão. Para quê? Para você ter tempo para poder se socializar com os outros irmãos. Tá? E o ideal é que aquele momento, né, tem igrejas que oram antes, né? É uma bênção você orar antes do culto. Tá? Você pode fazer isso? Pode. É bom? É bom. Às vezes aqui eu não consigo, porque a nossa igreja aqui é uma igreja nova
E eu preciso, ainda estou ajustando, né? Para mim eu não inaugurei a igreja ainda. Né? Eu só estou tentando fazer a obra de Deus, fazer alguma coisa para ajudar a obra de Deus. E aí o seminário é um deles. Mas é tanta coisa para fazer que às vezes eu não consigo conversar com os irmãos no início do culto. Acaba que a gente conversa um pouco no final. E tem gente que não tem tempo de conversar no final do culto. Né? E aí você perde a oportunidade. Então o ideal seria que no início, né, a gente tivesse tempo livre também para fazer isso. Então, mas não é errado orar no início do culto. Agora, melhor do que orar no início do culto, irmão, é você ter uma vida de oração diária na sua casa. Porque tem crente que ora no início do culto, mas só ora no início do culto. Ajoelha, às vezes chega até atrasado e ora. Amém. Você pode orar, ajoelhar e orar. Mas se você não tem uma vida de oração no seu lar, não adianta nada. Não adianta nada. Tá? É melhor você ter comunhão com os irmãos e voltar para casa e orar em casa. Tá? É melhor isso. Mas as duas coisas são muito boas. Tá? Tanto orar antes do culto, quanto gastar um tempo conversando com os irmãos, falando a respeito das coisas de Deus, coisas boas que edificam. Tá certo? Depois, olha só, Maslow vai falar que o ser humano depois, nessa ordem, fisiológica, segurança, social, ele tem uma necessidade de estima. O que é isso? Estima é de ser amado, de ser reconhecido. O ser humano tem naturalmente um desejo de reconhecimento, no caso do trabalho, de responsabilidade, assumir uma responsabilidade, porque quando ele assume no trabalho uma responsabilidade, ou que seja na igreja, você assume uma responsabilidade, de certa forma estão reconhecendo a sua capacidade de desempenhar esse trabalho na igreja. Então isso é bom você ter uma responsabilidade. Depois disso, no caso, essa estima na família, ela se dá por meio o quê? De aprovação. Isso aqui dá muito problema na igreja, ó. Aprovação familiar. Aí a pessoa está dentro da igreja, só que ela tem problema em casa, não tem aprovação familiar. Aí a família da igreja, e a igreja começa a vir influências da família para dentro da igreja, influências da igreja para dentro da família, de forma equivocada, e começa a gerar problema. Um problema que era da família começa a virar problema da igreja. Tá? Vão se intricando as relações. Tá? Então tem que saber dividir isso aqui. Quem que tinha que saber? A própria família tinha que saber. Olha, uma coisa a gente tem problema familiar. Qual família que não tem problema? Todas têm. Outra coisa é nós levarmos o nosso problema para dentro da igreja. Eu estou dizendo o seguinte, não é um problema que você tem que levar no sentido do perdão, no sentido do amor, tudo bem. Agora, você não pode levar um problema e dizer, não, eu briguei com o fulano de tal hoje, não falei com ele, então a pessoa vai para a igreja, então eu não vou. Você vai para a igreja é por causa de Deus, é por causa de quê? E esse Deus, ele não prega o amor à pessoa? Você deixou de amar ela porque você brigou com ela? Você pode até brigar com ela, achar ruim, mas o ideal é que você faça as pazes no exato momento. Irmãos, briga entre pessoas de família só serve para ajustar. Não é assim? Você tem que encaixar uma cerâmica numa quina. Você vai lá e corta a cerâmica. Às vezes é difícil cortar a cerâmica, às vezes você pode até quebrar a cerâmica. Não. Então você vai agir com violência por algum momento ali naquele material. Para quê? Para achar a solução. Então pode brigar? Pode brigar, é natural, é natural. Mas para quê? Para achar a solução. Então quando não tem solução, você faz o seguinte, deixa a quina lá. Deixa a quina lá. E não briga. Deixa para lá. Simplesmente é assim que funciona. Quer resolver os problemas da sua casa? Dá para resolver? Então vamos brigar. Que aí nós vamos brigar e vamos resolver. Agora não dá para resolver? Não briga, deixa para lá, ignora. Irmãos, tem que exercitar a capacidade de ignorar os problemas, tá bom? Depois disso, tá? Outra coisa aqui na área de estima, você quer a aprovação da família, quer o reconhecimento da família, você quer ter amigos à sua volta, né? Então todos nós temos, só que tem aquele hino que fala assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, né? Você gosta desse hino, né, Sivaldo? Canta esse hino, né? Eu não preciso, irmão. Precisa sim. E esse hino é mentiroso nesse caso.
Eu entendo, né, a forma poética de dizer, todo ser humano precisa de reconhecimento. Dentro da igreja, é bíblico, a Bíblia fala para você dar honra às pessoas. E muitas vezes a gente vê alguém honrando o pastor, ou honrando algum irmão da igreja que está ali há muito tempo fazendo algum trabalho, as pessoas criticam. Normalmente são as pessoas mais ignorantes que criticam. Tá? Pessoa ignorante está criticando. Porque é bíblico você honrar as pessoas, ou a pessoa é importante. Ou mesmo que a pessoa não é importante, mas você quer agradar ela, você quer mostrar que ela tem uma importância mínima. Porque para Deus todos nós somos importantes. E aí você quer fazer um agrado, ter um reconhecimento, às vezes público, quer fazer na frente das pessoas, né, quer fazer uma homenagem, ou alguém que fez aniversário de casamento traz na frente, ai que bobeira, traz o pessoal que fazendo aniversário, não, está querendo reconhecer o amor dela pelo esposo na frente da igreja. Qual que é o problema, irmão? Dá glória a Deus pela vida deles. O ser humano precisa de reconhecimento, você precisa ter o seu valor atestado pelo outro, porque isso faz bem para você. Então, a igreja, ela tem que compreender que há necessidade de reconhecer as pessoas. Estou falando para poder ficar reconhecendo pastor, não. Estou falando para reconhecer todos. Todos precisam de serem reconhecidos, de ter reconhecimento. Mínimo. Precisa, irmão. Precisa. Você não consegue ficar nessa música, não. Eu não preciso. Um dia você não precisa de reconhecimento, não. Um dia não. Mas nos outros. Você consegue ser humilhado, então? Porque o contrário de ser reconhecido é ser humilhado. Né? Não ser reconhecido. Você não vai ser reconhecido. E talvez você pode ser humilhado. E aí, você está disposto a isso mesmo? Jesus até esteve. Mas isso não é natural do ser humano. Aqui, ó, o domínio, ó, fazer essas coisas aqui, cumprir a sua função, ser reconhecido, se você cumpre bem a sua função. Parabéns. Obrigado. Palavras tão simples. Obrigado. O irmão ali fez tal coisa, irmão, obrigado, parabéns, tá? Eu agradeço a Deus pela sua vida. Às vezes só palavras fazem diferença para as pessoas, tá? Então, dentro da igreja nós temos que exercitar essa prática. E isso faz bem para a pessoa, porque às vezes na casa dela a pessoa está vivendo histórias diferentes, mas na igreja ela é reconhecida. Isso faz bem para a pessoa, tá? Depois disso, irmãos, autorrealização. Agora, para Maslow, essa pirâmide das necessidades, ela tem uma ordem. Para ele, a autorrealização, que seria o ponto final aqui, ó, ela não acontece se minimamente as outras etapas não forem cumpridas. Olha, ela não está comendo. Como é que você vai se autorrealizar com fome se você não consegue nem parar em pé? Vou dar um exemplo aí. O cara é o lutador Anderson Silva lá, lutador de MMA, UFC, tá? Ele quer se realizar como campeão, só que ele não está se alimentando bem. Ele vai conseguir? Ele não vai conseguir. Ele está com baixa autoestima, ele vive depressivo. Ele vai achar que ele vai entrar no ringue, que ele vai ganhar a luta? Vai. Assim somos nós dentro da igreja. Você vai entrar com fé na igreja se você não tem comida em casa? Então, por isso que a igreja tem que ajudar. Tem que ajudar, irmãos. Tem que ajudar. Se a igreja não pode ajudar enquanto igreja estruturada, a igreja tem que ajudar enquanto pessoas que se unem para ajudar. Eu já estive numa igreja que tinha irmãos precisando, e aí eu tive a oportunidade de pregar nessa igreja. Eu falei assim, irmãos, a igreja tem que ajudar. Nem que seja nós levantando aqui, talvez a igreja não tenha condição, né? Tem igreja que não tem. Talvez a igreja, como estrutura, não tem condição, mas nem que nós nos juntemos aqui, fazer uma vaquinha mínima, nem que seja para comprar comida para uma semana para a pessoa. E semana que vem, fazemos vaquinha de novo. E depois, fazemos outra vez. Tá? Por quê? Porque se nós não fizermos isso, como é que essa pessoa vai se realizar como cristão? Não tem jeito. Aí o pastor, que era da igreja, ele falou assim, a nossa igreja não é uma igreja congregacional. Porque segundo ele, por ignorância também, somente uma igreja congregacional se reúne para poder fazer esse tipo de coisa. Toda igreja é congregacional, irmão. Toda igreja é congregação. Isso aqui é uma congregação. Um outro nome para a igreja é congregação.
Toda igreja congregacional. Se a igreja não tem condição, e pode ser que não tenha, a maioria eu te falo que não tem. Pelo menos nesse bairro aqui, a maioria eu vejo que não tem, tá? Mas nós temos, irmão, você é abençoado, eu sou abençoado. Minimamente nós temos. Às vezes você não tem dinheiro agora, mas você tem lá, você tem um saco de arroz na sua casa, você pode pegar lá 25% do seu saco de arroz, vamos dividir aqui, irmão. Eu não tenho não, dinheiro eu não tenho não, mas nós podemos dividir aqui de forma que ninguém fique sem, tá? Estou falando para a gente se unir, que nem Atos, não viver junto não. Estou dizendo para a gente não deixar os outros passarem fome, tá? Então, para se realizar, autorrealização, tem que cumprir as necessidades fisiológicas, tem que ter segurança mínima. Gente, eu estou lá na minha casa, morando, e eu conheci uma senhora que comprou uma casinha numa comunidade, uma favela, né? E aí, contaram lá para o pessoal do bairro, que elas compraram a casa e eram 3 mulheres. E aí, segundo a história que me contaram, não sei se é verdade, né? Eu conheci a senhora e a senhora me contou. O pessoal ali da região sabia que ela tinha comprado, não tem documentação, é muito informal que ela compra, né? Um recibo simples. E uns mau caráter lá da região começaram a ameaçar ela para tentar fazer ela abandonar a casa, para tentar pegar a casa para ela. Entendeu? Então, olha só, vamos supor que a pessoa dessa está na igreja. Pastor, eu estou lá na minha casa, eu não posso sair de casa, eu estou o tempo todo correndo risco, né, de ser roubado, de ser assaltada, de ter minha casa tomada. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que a pessoa dessa consegue servir a Deus? Ela vai servir a Deus só com base no medo dela. Mas vai ter força para adorar? Vai ter força só para clamar, para pedir ajuda. Ajuda. Tem misericórdia. Mas vai ter força para se realizar enquanto cristão? Para adorar, para pregar, para evangelizar, para cumprir o seu ministério? Aí a igreja tem que ajudar. Tem que ajudar, irmão. A igreja, alguém da igreja. Aí dentro da igreja tem um policial. Aciona o policial da igreja, ajuda, manda fazer um medo no povo para melhorar isso aí, para ver se dá paz para aquela mulher. Tem que ter isso, irmãos. Tem que ter isso. Por isso que a igreja tem que ser política também. Que aí você tem influência política mínima, você pode ajudar de alguma outra forma, tá? E a oração? Principalmente a oração, né? Porque mais do que a nossa força política, a nossa oração, nossa fé tem o poder de transformar realidades. E aí, mas na autorrealização, isso está aqui, por exemplo, no trabalho, em ter novos desafios, em ter autonomia naquilo que se faz. Eu te coloco para fazer aqui, para liderar um ministério, mas toda hora eu vou lá e tira a sua autoridade, Você vai sentir que você não está se realizando, porque a sua autonomia está sendo retirada. Eu te dei um ministério e não deixei você desempenhar. Não, você tem que desempenhar, você tem que ter um mínimo de quê? Liberdade para atuar. Tem que ter liberdade para atuar. Então, pastor tem que ter essa visão. Se a pessoa precisa se realizar, eu não posso ficar toda hora tirando e colocando coisa na mão da pessoa, não. Tem que deixar ela trabalhar, deixar ela se revelar como tal, tá? No trabalho para isso, na participação. Olha, eu estou participando das decisões. Aqui na igreja eu faço essa reunião com os irmãos, mesmo quando não diz respeito de coisa direto para a igreja. Eu falo assim, irmão, nós vamos fazer isso aqui. Vocês concordam? Vai ser desse jeito, vocês concordam? Tem que ter isso, irmãos, porque senão a igreja vira do pastor, o pastor que decide tudo, que faz tudo. Vai ser do jeito, não, irmão. A igreja é comunidade, nós temos que decidir minimamente juntos. Tem igreja que tem culto de membros, para decidir coisas da igreja também. Isso é legal, tá? Isso é interessante fazer, tá? Agora, a autorrealização fora do trabalho seria o seguinte: educação. Olha, eu tenho uma formação boa, eu estou realizado, sou uma pessoa inteligente, eu tenho opinião, eu sou verdadeiro, eu aprendi, eu me dediquei. Então eu sou autorrealizado por isso. Aí eu me dedico a um passatempo que eu gosto. Eu tenho um hobby, eu toco violão, eu faço escalada, eu faço trekking, eu vou a cachoeiras, eu gosto de turismo, eu me realizo viajando, fazendo essas coisas. Isso faz parte da realização da pessoa, tá? A religião, eu sou alguém diante de Deus, eu sou alguém na igreja, eu tenho oportunidades para exercer o meu chamado no ministério, então eu me realizo enquanto pessoa na igreja.
eu tenho um crescimento, eu estou tendo um crescimento pessoal diário. A minha dedicação diária no meu trabalho, naquilo que eu faço, me satisfaz e me traz paz ao coração. Então eu me satisfaço enquanto tal dessas coisas, irmãos. Então olha só, isso aqui, qual que é a ideia de apresentar essa teoria das necessidades através da pirâmide das necessidades de Maslow? É mostrar que o ser humano, ele não é só necessidade espiritual. Embora Maslow tenha abordado bem isso aqui, no nosso ponto, ainda tem uma necessidade que está junto aqui com essa fisiológica, ó, que é Deus. Que nós falamos na primeira aula, na introdução, a respeito do quê? Das motivações que Deus mesmo tem, na verdade, na criação do ser humano. Isso está inscrito na raiz do ser humano. Agora, tanto aquilo quanto isso aqui também. Isso aqui tem a ver com aquilo que o ser humano é. Também está lá na criação. Está na criação. Deus fez o homem com todas essas necessidades. E Deus já deu para o homem, ó, tanta necessidade fisiológica. O que Deus falou para o homem? Está aqui no jardim, está tudo pronto, você não vai ter que plantar não. Vai tudo dar sozinho. Você vai ter só que cuidar do jardim. E não é cuidar de cultivar não, irmãos. Era cuidar de deixar bonito, arrumado, tá? Deixar as coisas ajeitadas. Isso que o ser humano fazia. Ó, Deus deu um trabalho para o ser humano. Quer dizer, eu sou importante. Deus deu a ele o domínio de todas as coisas. Olha só, deu credibilidade para o homem. Deu poder para o homem, tá? Deu uma forma de autorrealização para o homem no trabalho, tá? Deus deu para ele relacionamento diário com Deus. Deus vinha se relacionar com o homem. Deus deu ao homem a estima. Deus deu ao homem uma mulher, uma família. Alguém para ele amar e para ser amado por ela. Certo? Deus deu para o homem segurança. Está aqui, ó, você pode comer de tudo. Só aquilo lá que não. Você está aqui livre de todo mal. Enquanto você estiver aqui, você está comigo, eu estou te guardando, estou te abençoando. O ser humano, quando no jardim, ele estava completo por Deus, porque tinha tudo isso que estava na pirâmide e algo tão importante quanto as necessidades fisiológicas, que era a própria presença de Deus. E agora, como é que nós estamos? Nós estamos nessa situação aqui da pirâmide de Maslow, mas por outro lado, nós também ainda temos Deus, por meio da fé e da cruz de Cristo. E a nossa fé é a certeza de quê? De que, por mais que possamos em algum momento ter dessas necessidades em falta, a nossa fé e o nosso Deus é poderoso para nos valer, nos garantindo que, em alguma medida, Deus vai vir nos abençoar nessas outras áreas também, sendo talvez através da igreja, através de um irmão específico, ou através de alguém enviado por Deus de alguma forma. Deus tem os seus caminhos de atuar. Tá bom? Então olha só, irmãos, essa aula de hoje foi para quê? Para você ter uma visão geral da psicologia, como é que é psicologia, para você ter uma visão geral a respeito de que o ser humano não é só religião, não é só a igreja, ele tem outras necessidades e a igreja tem que contribuir com elas, tá? E para você entender que a raiz do entendimento da psicologia e do aconselhamento pastoral deve obedecer ao sentido primeiro da criação de Deus, no sentido de Deus ter criado o homem e posto ele na terra. Amém? Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Não, talvez seja por mais que talvez eu não tenha compreendido bem, que estou usando da psicologia como aconselhamento pastoral, mas aí depois veio aí embaixo na genética, mas aí não entra a maldição? Não, esse negócio de maldição não existe, tá? Não existe maldição, tá? Eu vou explicar novamente, porque isso aí eu não falei o bastante mesmo, olha só. Quando fala que a personalidade, ela é formada
pelo ambiente, pela situação e pela genética. A genética, irmãos, ela tem a ver, por exemplo, tá? Isso, por que as pessoas entendem que existe maldição hereditária? Por quê? Normalmente, a família, dentro da família, você vai herdar da sua família, você vai ter uma herança genética, você vai ter uma herança emocional, uma herança de características da sua formação, que tem a ver com a sua cultura, a sua forma de criação. Então, sua mãe te criou talvez parecido com o jeito que a mãe dela criou ela. Ou talvez por um motivo que ela foi criada diferente, ela também te criou um pouquinho diferente. Porque ela viu alguma coisa que ela não gostou e ela quis alterar. Mas normalmente as pessoas são criadas de forma parecida com o que a sua família foi criada também. Então, além disso, então você tem uma criação parecida, então a cultura é igual, certo? Depois disso, você tem herança genética. Por exemplo, a forma de interpretar e de lidar com situações difíceis. E isso junta à cultura, por exemplo, a forma do pai lidar com a mãe. Eu tenho um temperamento parecido com o do meu pai, porque eu sou filho dele, né? A chance de eu ter um temperamento parecido com o dele é grande. E além disso, a minha criação foi junto com ele. Então eu tenho um tipo de espelhamento ali com o comportamento do meu pai. Eu tenho uma tendência de, no meu casamento, tratar minha esposa igual meu pai tratava minha mãe. E aí, por exemplo, por causa disso, quando eu vou ter as minhas concupiscências, quer dizer, o meu pecado, a minha vontade pecaminosa, ela também vai tender a ser parecida com a da minha família, tá? A minha inclinação pecaminosa. Na minha inclinação pecaminosa é que o diabo tenta o quê? Me derrubar. O diabo tenta me derrubar fazendo o quê? Fazendo com que eu me incline às minhas vontades carnais. E meu pai, como é que ele tentava me derrubar? Tentava derrubar meu pai? Da mesma forma. Ele pegava o meu pai e forçava ele nas suas inclinações carnais a cometer os seus pecados. Só que como a minha característica emocional, cultural, ou a característica emocional e cultural da minha família é similar, ele vai usar o quê? Estratégias parecidas. E aí, para quem está de longe e para quem não estudou nada, não viu nada do que vocês estão vendo aqui, ele vê de longe e fala assim, olha lá, a mãe dele é a mesma coisa, olha lá, isso é maldição da família, olha lá, isso é maldição hereditária, é uma família lá, assim, igualzinho a mãe, igualzinho o outro. Não é, irmãos, é porque a personalidade é igual. A influência pecaminosa é igual. E às vezes o pecado que um cometeu às vezes na frente dele. Na frente. Mas tem gente aí de história, irmão, vocês devem ter ouvido já. Tem famílias que crescem aí, por exemplo, eu conheço gente que a mãe foi abusada na frente da filha. Essa pessoa chegou e está um tempo na igreja. Como é que essa menina cresceu? Cabeça virada. Para quê? Para a área sexual. Entendeu? Então, assim, maldição, irmão, você encontrou Jesus, se existe alguma maldição, toda maldição é quebrada automaticamente. Jesus é o poder que quebra toda e qualquer maldição, não existe isso não. Não existe isso não. Ah, quebra de maldição, você pode até quebrar a maldição, como? Na primeira vez que você aceita Jesus, toda a maldição já foi quebrada. Agora, o que você pode ter? Você pode ter um problema de segurança aqui, ó, da sua autoestima, por causa de uma violação que você sofreu. A sua autoestima foi violada. E aí você tem uma questão psicológica para lidar, porque o diabo se aproveita desse problema toda hora, te lança ideias negativas com relação ao seu passado. Só que seu passado já foi perdoado. Só que você não se vale do perdão. E aí você aceita a acusação, e na hora que você aceita a acusação, você faz reviver as consequências do pecado que antigo já passou.
Então é um problema aqui, ó, de controle da mente. É um controle de percepção aqui, ó, da sua autorrealização. Se a gente for pegar nesse contexto de agora, entendeu? Mas no céu, sua ficha está limpa. Você já foi perdoado. Não tem nada. Não tem nada. Só que tem gente que não aceitou o perdão. Você está entendendo isso? Já viu quando você peca? Você foi lá e pediu perdão. Deus já te perdoou da primeira vez que você pediu perdão com sinceridade. Mas você fica, às vezes, uma semana pedindo perdão. Você fica um mês pedindo perdão. Tem coisa que você fica um ano pedindo perdão. Você já se arrependeu. De forma sincera? Então Deus já te perdoou na primeira vez. Só que você não se perdoou. Isso é psicológico, irmão. Psicológico. Entendeu? Não tem nada a ver com maldição hereditária. Não existe isso. Tá? Jesus quebra toda maldição automaticamente. Senão ele não é Deus, irmão. Senão ele não é Deus. Amém? Amém. Vamos.